Eu me chamo Eduardo, eu sou acadêmico de psicologia, tenho 28 anos e trabalho atualmente como supervisor de vendas. Então, acho que foi em 2017, eu estava passando por um período de extrema ansiedade, assim, e isso estava me prejudicando muito em relação ao trabalho, à faculdade e às minhas relações pessoais. E uma amiga minha, a Iris Manucci, ela me indicou as terapias florais. E daí que eu comecei a ter um pouco mais de contato. Num primeiro momento eu não conhecia nada sobre terapia floral e tinha mais contato com medicações químicas. E daí depois eu comecei a me aprofundar e conhecer um pouquinho mais. Foi quando eu comecei a acreditar mais nas terapias florais e daí sim eu oportunizei fazer uso, né? Nesse período de ansiedade, eu acho que foi ali por 2016, 2017. Eu tinha muitas sensações físicas, como taquicardia, suor excessivo, muita dificuldade de concentração, perda de foco e um medo danado, assim, que eu não sabia de onde vinha esse medo. E isso me prejudicava muito na graduação para apresentar um trabalho, tanto que eu tive que trancar a faculdade por um período porque eu não conseguia estar conciliando essa ansiedade com as exigências da academia, né? E nas minhas relações pessoais eu percebia que eu tinha um pouco de dificuldade de me posicionar, de dizer não do protagonismo da minha vida, assim. Eu sentia que eu estava muito no automático, não estava sendo protagonista da minha própria vida. E foi quando eu conheci daí as terapias florais. O tratamento com as terapias se iniciou primeiro com uma avaliação de como estavam meus sintomas e como eu estava me apresentando, e a partir daí eles me indicaram fazer a utilização da terapia proteção e equilíbrio e a terapia portal do tempo, o floral portal do tempo. Eu utilizei durante um mês a terapia e durante esse período, na primeira para a segunda semana ali, eu comecei a me sentir um pouco mais confortável, diminuir um pouco aquele meu ritmo acelerado. Nas minhas relações eu comecei a me comunicar melhor, criei essa coragem, né, para conseguir me comunicar melhor, falar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. E uma das coisas que eu percebi que ficou muito clara para mim é aprender a dar limite nas relações, assim, aprender a dizer não. E com isso eu percebi que essa ansiedade que eu tinha, que me gerava, era muito por assumir demanda de outras pessoas, né? E não dar conta das minhas próprias demandas. Estava sempre aceitando tudo que os outros me solicitavam e deixava as minhas coisas pessoais de lado. E a partir do momento que eu iniciei o tratamento, eu percebi que eu consegui dizer não, me posicionar mais e essas relações melhoraram bastante. Eles têm resultados bem positivos, não dá pra negar, mas eu acho muito agressivo. Eu percebia que eu mudava muito de comportamento e as pessoas ao meu redor também percebiam que eu ficava um pouco mais desconexo no dia a dia, a minha concentração se prejudicou mais ainda, a memória também eu percebia que ficou bem fragilizada. Teve resultados, diminuiu a minha ansiedade, mas também teve na balança, se a gente for ver, prejudicou mais do que me auxiliou, assim. Eu e a Iris, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente se conheceu durante a graduação e ela me conhece bastante, né? E ela percebeu que eu estava muito ansioso e respondendo de uma forma muito diferente do que geralmente eu sou. E com essa observação dela também, que é graduanda de psicologia na época, já tinha um olhar mais atento, ela começou a falar: Du, quem sabe inicia um tratamento floral para ver como vai ser o resultado contigo. Vem aqui, vamos conhecer a nossa empresa, conhecer os florais que a gente trabalha. E a partir daí tu decide se toma ou não. Eu fui com bastante resistência, porque a gente está numa cultura de medicação química, né? Então a gente sempre tem contato inicial com a medicação química, os médicos orientam e tudo mais. Então eu fui com um pouco de receio, assim, não tinha contato nenhum com terapia floral. Daí fui conhecendo e vi que também por trás da terapia floral tinha todo um estudo científico, uma análise laboratorial e fui conversando com o pessoal aqui da empresa também. Fui conhecendo um pouco mais e fiquei confiante de fazer o uso da medicação, assim, da terapia floral. E foi quando as coisas começaram a dar uma melhorada. Eu ainda me reconheço como uma pessoa ansiosa, mas não é uma ansiedade patológica. Eu acho que não me interfere mais tanto na minha vida. Consigo me posicionar, sei a hora de dar limite, de dizer não. Tenho mais facilidade de falar quando eu preciso falar alguma coisa que está me incomodando e também falar para pessoas ou apresentação de trabalho, essas coisas que antes eu não conseguia. E isso
E isso é o começo de um resultado, né? Porque a partir daí a gente começa a colher os frutos desse posicionamento, desse aprender a dizer não, e tudo começa a mudar na tua rotina, né? Tem e tenho muita certeza disso por conta desse contato que eu tive prático com a terapia Flor de Íris. Além do floral, a terapia Flor de Íris, ela oferece para ti um tratamento muito mais completo, né? Um tratamento que faz com que tu pare um momento do teu dia e tenha um cuidado específico contigo. Coisa que para um ansioso não tinha durante o dia, não tinha tempo de um autocuidado. E a terapia completa, com o floral e com o gel, te proporciona esse momento de autocuidado, assim, né? De parar em casa, um minutinho, escutar os áudios de neuroacústica, fazer a massagem no timo, na garganta. E por mais pequenininho esse período que a gente tem durante o dia, é muito significativo. Pra mim foi muito significativo e teve um resultado bem bacana. Imagina, para alguém ansioso deve ser um desafio. Ô, rapaz, para um ansioso, te garanto, é um sacrifício. Ligado no 220, o pensamento super acelerado, é muito difícil. Agora tem que parar, botar a luz em... Não, nos primeiros dias foi puxado. Primeiro porque a gente parte de uma cultura que não dá tanta credibilidade pro floral, né? Então a gente já vai um pouco com o pé atrás, não conhece a potência da terapia floral. E daí chega aqui, a gente descobre que tem que fazer uma massagem, que tem que escutar um áudio de neuroacústica. A minha primeira reação foi ser um pouco negativo e não achar que não ia ter muita potência, né? Muito poder de cura. E muito pelo contrário, foi o que me fez parar um tempinho. E daí com isso eu já fui adicionando outras coisas no meu dia, né? Percebi que parar, me concentrar em mim era uma coisa positiva, comecei a aumentar o tempo de autocuidado e daí as coisas vão indo. Eu percebo que hoje, né, eu consigo perceber que o que me ajudou muito foi me comunicar. Por mais difícil que estava sendo na época, os pensamentos acelerados, aquelas sensações físicas que eu tinha, uma das coisas mais importantes para mim foi conseguir abrir a boca e falar para minha colega que eu estava passando por toda aquela situação. E só por esse movimento de conseguir me comunicar, que já foi muito difícil para mim, foi o que desencadeou todo o resto do processo, assim, né? De ela ter me indicado a terapia, eu ter entrado em contato e conversar com a equipe, conhecer um pouco mais sobre o tratamento e criar essa segurança, né, que a Flor de Íris passou, assim, essa credibilidade que a Flor de Íris tem. E foi sempre a partir da comunicação e de iniciar uma fala que fez com que tudo isso desencadeasse. Então eu acho que o mais importante agora é criar essa coragem para falar e buscar ajuda, né? E conhecer, ter contato com a terapia. Faço vez ou outra, não faço com a mesma frequência que eu fiz o tratamento inicial, mas depois que a poeira baixou e que eu consegui ter um pouco mais de lucidez, né? Sair daquela loucura toda da ansiedade, eu faço, sim, de tempo em tempo, eu faço acompanhamento com a terapia, proteção e equilíbrio principalmente, que pra mim é que tem mais resultado por conta do meu quadro de sintomas, né? Dessa ansiedade. Então, de 6 em 6 meses eu tô fazendo o tratamento.